Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio, um diazinho apenas depois do Dia das Mães, e já estamos aqui para você que já é mamãe, para você que está pensando em ser mamãe, para você que está gestando seu primeiro filho, seu segundo ou seu terceiro. Aqui é o seu canal de esclarecer dúvidas, de conseguir boas informações, sempre embasado em evidências científicas. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos e hoje estamos aqui para começar uma das nossas lives. Comecei com live, que eu me lembre, assim, mais frequentemente, em 2017. Eu acho que aqui da minha região fui a primeira a fazer lives na área da saúde e foi muito divertido. Primeiro a gente fazia pelo Facebook, depois eu comecei a fazer pelo Insta e aí várias pessoas começaram já a entrar nesse ritmo aqui na região. Eu cansei um pouquinho, fiquei um pouquinho com preguiça, mas agora tô aqui retornando. Então, para vocês que estão entrando agora, para você que me conhece, para você que ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos e hoje nós vamos falar sobre a importância do pré-natal para termos um parto seguro. Se vocês tiverem perguntas, vão me mandando, eu vou respondendo, ok? Mas eu faço tudo mais ou menos na minha cabeça, então eu já tenho um planejamento mental aqui. Então por que eu devo começar o pré-natal? E quando devo começar o pré-natal? Isso é uma das perguntas mais clássicas, né? Muitas pessoas engravidam e já querem marcar o pré-natal hoje, ó, descobri meu beta positivo. Calma, pessoal, calma, não tem essa pressa toda. A primeira consulta de pré-natal, ela deve ser realizada até as 12 semanas de gestação. Então, se você já tem um médico que você confia e ele não tem consulta hoje, que o seu beta deu positivo, você tem 3 mesinhos para fazer a consulta com ele. Calma. Provavelmente você já fez a sua consulta de orientações pré-concepcionais. Então, você já está usando ou ácido fólico ou metilfolato. Então, o principal você já está fazendo, tá? Já está fazendo uso de um suplemento que vai ajudar a prevenir algumas malformações, como, por exemplo, lábio leporino, fenda palatina e meningomelocele, que é a coluna aberta, né? Segundo ponto importante, tem muitos médicos que mesmo não consultando logo, né? Eu queria uma consulta para hoje, para amanhã, calma, não tem, mas ele permite que você faça a solicitação dos exames, ou ele faz a solicitação dos exames por você, você encaminha os exames e já vai começando a deixar tudo programado para que na primeira consulta já tenha os exames em mãos, né? 12 semanas demora muito, parece que demora muito, né? Quando a gente tá grávida, já que é tudo para ontem, mas calma, o bebê vai demorar 9 meses para nascer, pessoal, para que essa pressa toda? E depois ele demora anos para crescer. Claro que o último mês de gravidez demora 9 meses. Então, na verdade, a gravidez são 18 meses, né? São os 8 primeiros meses e o último mês que não acaba nunca, né? Mas, brincadeiras à parte, tenham isso na cabeça. Coisas importantes. Estar em uso do ácido fólico ou do metilfolato. Se você não estiver usando, já vai lá e já começa. Segundo, ter uma pessoa de sua confiança para você iniciar o pré-natal, tá? E terceiro, que eu não falei ainda, mas vou falar agora, ter hábitos saudáveis. Porque você põe toda a expectativa em cima do médico, você não faz nada. Você fica lá sentada no sofá, com as pernas para cima, comendo pizza e quer que o milagre se suceda na sua vida. Isso não vai acontecer, minha querida. Então vamos dar o primeiro passo, vamos começar com um ritmo saudável. Ai, mas eu não sei o que é saudável. Sabe sim, sabe sim. Saudável é beber 2 litros de água por dia, é ter pelo menos o consumo de 3 tipos de frutas diferentes, 3 refeições com proteína, então pode ser, mas eu não como carne, pode ser ovo, pode ser cogumelo, pode ser grão de bico, então faça a sua parte também, tá? E quando eu começo o pré-natal, o que é importante no pré-natal? Primeiro, o pré-natal ele serve para a gente fazer um rastreamento de complicações, de doenças, de intercorrências que possam ameaçar a sua vida ou a vida do bebê. Então, o pré-natal, assim como a gente conhece, mais bem estruturadinho, o atendimento hospitalar para os nascimentos, ele surgiu mais ou menos na década de 70 como uma forma de reduzir o risco de mortalidade materna e mortalidade infantil.
Então, aí que começou a se delinear alguns parâmetros. Se vocês forem ver ao redor do mundo, algumas coisinhas mudam, mas tem um básico que é o mesmo. Qualquer um de vocês pode acessar o protocolo para uma experiência positiva de gestação e parto da Organização Mundial da Saúde, onde se tem as orientações iniciais, as coisas principais, né? Então, a Organização Mundial da Saúde se posiciona a respeito do uso de suplementos, da realização de alguns tipos de exame. Então, tem coisas que são padronizadas mundialmente. E são outras coisas, tem outros pontos que são mais regionalizados. Então, por exemplo, realização de hemograma, glicemia de jejum, que é a avaliação do açúcar, teste de urina, testagem de sífilis, de HIV, elas são universais, todo mundo faz. Mas em algumas regiões eu tenho algumas testagens que outras não. Por exemplo, no sul do Brasil a gente sempre testa toxoplasmose. Toxoplasmose é a doença do gato, que não necessariamente é porque você tem que cuidar do gato em casa, você precisa botar o gato fora, não é isso, pessoal. Que os gatos que não são tratados, né, eles podem carregar o toxoplasma nas fezes. E se você for contaminado durante a gravidez, se você não teve nenhum contato, foi contaminada durante a gravidez, você pode desenvolver toxoplasmose e afetar o bebê, né? Tem uma transmissão, tem o bebê com uma doença congênita. Dependendo da fase da gravidez que você tem a toxoplasmose, você pode ter um aborto, você pode ter um neném com alguma malformação. Então, é realmente um problema de saúde pública. Principalmente no sul do Brasil, onde a toxoplasmose é mais frequente. Muitas pessoas têm toxoplasmose positiva, ou seja, já tiveram contato e nunca tiveram sintomas, que nem eu. O meu toxoplasma IgG é que eu já tive contato. Ele é positivo. O IgM quer dizer que ele está positivo agora, que eu estou infectada agora, aí sim eu tenho que fazer tratamento. Mas se é o meu IgG, eu já tive contato em algum tempo. E às vezes a gente nem lembra, eu nunca tive gato, eu nem gosto de gato, pra falar a verdade, eu gosto de cachorro, eu não sou chegada no gato. Mas não preciso ter gato em casa para estar contaminada, porque a maior fonte de contaminação são frutas e verduras mal higienizadas, água contaminada e carnes cruas. Por isso que a gente orienta a gestante a dar preferência para carnes bem passadas. Ah, mas eu gosto de sushi, o sushi pode ter toxoplasmose. Calma! Se o peixe for de boa procedência, ok. E a saladinha em volta do sushi, como é que é? Você conhece o restaurante, eles lavam direitinho, deixam de molho lá para matar toda a bicharada? Então sim, você pode comer. Se mesmo em casa, você tem que botar mesmo as frutas que você descasca, põe de molho com hipoclorito de sódio ou água sanitária, né, o nome que você usar, uma colherinha para cada litro, para higienizar por pelo menos 15 minutos. Não adianta passar assim na água, que é para dar susto só na bicharada. Não adianta botar vinagre só, deixa os bichinhos loucos, mas eles não acabam. Você tem que colocar água sanitária ou hipoclorito, tá? Isso é bem importante. Então, essas são as primeiras considerações, né? São exames que a gente pede, de laboratório, de rotina. Eu posso fazê-los 2 ou 3 vezes na gravidez, vai depender do protocolo. Protocolo público, pelo menos 2 vezes na gravidez. Protocolo privado, que eu prefiro, 3 vezes. No primeiro, segundo e terceiro trimestre, vai depender, eu repito alguns exames. Então, tem alguns que eu repito sempre. E tem outros que eu vou fazer só no começo ou no final, vou fazer só no começo, tem outros que eu vou fazer só no meio, então tem que ter isso em mente, tá? Outra dúvida frequente, o teste de tolerância à glicose, que é chamado de curva glicêmica. Eu faço em todas as gestantes? A nossa orientação nacional da Federação de Ginecologia e Obstetrícia, Febrasgo, é que sempre que possível, ou seja, sempre que tivermos um sistema público que assine embaixo ou condições econômicas da paciente fazer, que ele deva ser universal. Universal quer dizer que todas as mulheres devem fazer. Então, rastreamento de diabetes da gravidez. Primeira consulta no primeiro trimestre, faço o teste de glicose. Deu menor do que 92? Ok. Deu intermediário entre 92 e 100? Possivelmente eu tenho uma resistência ao açúcar, eu tenho uma tendência a ter alterações. Possivelmente. Deu maior que 120? Eu devo ter uma diabetes escondidinha que eu não sabia. Vamos supor que este primeiro trimestre deu tudo negativo. Segundo trimestre, eu faço o teste de tolerância. O teste de tolerância é fazer em jejum, ficar sentada lá no laboratório 2 horas. Então, leva coisa para fazer, porque não pode ficar caminhando.
Ai, mas eu queria ir no supermercado para botar as compras em dia, não posso. Não, minha senhora, não pode. Sabe por quê? Porque quando você caminha, você queima açúcar. Então, de repente, seu exame ia dar alterado, mas porque você ficou lá batendo coxa na rua, você queimou o açúcar e ele dá negativo. E ele é um falso negativo. Então, não posso correr esse risco. Então, você toma o doce, coleta o sangue. Fica 2 horas sentada, coleta o sangue, toma o doce. Fica 2 horas sentada, coleta de novo. Para eu ver como é que se comporta o açúcar em jejum e como é que se comporta o açúcar depois de 2 horas que você fez o consumo de um alimento rico em açúcar. Ok? Então, esse a gente só faz no meio da gravidez. Se ele der positivo, se der uma diabetes gestacional, tem todo o acompanhamento que começa com dieta, exame e exercício físico e depois, se necessário, se faz uso de medicamentos, tá? E aí não preciso mais fazer o teste de tolerância, aí eu vou fazer outros tipos de acompanhamento, ou por HGT, ou por glicemia pós-prandial, aí tem outras formas de fazer acompanhamento, tá? Então, dos exames laboratoriais. Outro exame que no terceiro trimestre eu sempre faço e que eu não faço no começo é a pesquisa de Streptococcus beta-hemolítico. O que é o Streptococcus beta-hemolítico? É aquele teste de secreção vaginal que eu faço a partir de 35 semanas para avaliar se eu tenho uma bactéria que pode, se eu entro em trabalho de parto vaginal, poderá desencadear uma infecção que possa levar a mãe em risco ou o bebê. Esse risco não é tão alto assim, mas ele existe. E essa bactéria não está presente num número tão grande assim de mulheres, mas pode estar. Então, o que eu vou fazer? Se esse teste deu positivo, eu tenho que fazer cesárea? Se o meu estrepto beta-hemolítico deu positivo, não quer dizer indicação de cesárea, não, minha senhora. Quer dizer que você tem que fazer uso de antibiótico durante o seu trabalho de parto e no caso da sua bolsa romper sem você ter entrado em trabalho de parto, que você não vai poder ficar esperando em casa como a gente gosta, até começar as contrações, para depois ir para o hospital. Você vai ter que ir para o hospital para fazer o antibiótico. Ah, mas tem que ser correndo, tem que ser imediato. Calma, tem que ser dentro das primeiras 4 horas do nascimento do bebê. Então, se rompeu a bolsa, o ideal é eu fazer dentro de 4 horas antes do bebê nascer. Então, se rompeu a bolsa, você não tem nenhuma contração ainda, você não precisa sair que nem uma louca e bater, sofrer um acidente na primeira esquina, né? Não, você sai de boa, leva suas coisinhas de boa e chega no hospital e consegue fazer o seu uso de antibiótico bem tranquilamente. Aquele teste de secreção vaginal que a gente faz no início da gestação é para pesquisa de bactérias vaginais, ele é diferente. Então os testes eles são muito específicos. Se eu quero ver cândida, se eu quero ver uma vaginose do tipo Gardnerella, se eu quero saber se tem clamídia, dependendo do bicho que eu quero, eu tenho um teste positivo. Então não é um teste para toda a bicharada, tá? Isso é importante. Segunda coisa, outra coisa que me perguntam bastante, por que fazer exame de fezes? Eu odeio fazer exame de fezes. Eu também, né? Quem é que gosta de fazer exame de fezes? Exame de urina já é difícil, né? Mas fazer fezes é complicado, né? Mas por que existe? Porque se viu que em termos de mundo existia um número muito aumentado de verminose na gravidez. E as verminoses na gravidez, elas podem levar a anemia, podem levar a outras complicações maternas, né? A déficits maternos de nutrientes, inclusive. Por isso que se faz o teste de fezes na gravidez também. Então, para você que está entrando agora, meu nome é Patrícia Oliveira, eu sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos e hoje estamos aqui conversando sobre a importância do pré-natal para um parto seguro. Começamos a nossa primeira parte falando da realização de exames laboratoriais e da melhor data para a primeira consulta. Então, vamos recapitular. Melhor data para a primeira consulta, até 12 semanas de gestação. Exames laboratoriais, tem um X que é padronizado no mundo todo, como hemograma, exame de urina, teste de glicose, teste de doenças infecto-contagiosas como sífilis e HIV. Mas também existem outros que dependem da região, como por exemplo a pesquisa de toxoplasmose. Me pediram citomegalovírus. É possível? Quando a gente tem alguma suspeita, a gente pede. Só que a gente não pede corriqueiramente, porque citomegalovírus é uma discussão. Porque pode levar a quadros graves, mas pode não acontecer nada. Não se tem um tratamento muito preciso. Então é bem chatinho. Então isso eu vou te pedir para conversar com o seu médico, o que é mais indicado no seu caso. Segundo ponto que vamos falar sobre o pré-natal quanto a exames.
é a realização dos exames complementares de imagem e vamos falar um pouquinho do exame físico, antes de entrar para a parte educativa do pré-natal. Então, quais são os exames de imagem? Se eu tiver que escolher um ultrassom, eu vou escolher o ultrassom que a gente faz próximo entre o 5º e o 6º mês. Por quê? Porque nessa época eu posso fazer o meu morfológico fetal e saber se os órgãos estão bem. Porque a partir das 20 semanas já tem todos os órgãos completos. Se eu deixo passar muito de 24, eu não consigo analisar porque o bebê está muito grande. Então, entre 21 e 24 é a melhor época de fazer o morfológico do 2º trimestre, que é o morfológico mais completo. Hoje em dia se faz também, junto com esse exame, a avaliação de Doppler, que é a avaliação da passagem de sangue para o bebê, quando a mãe tem alguma doença, alguma comorbidade, ou se faz o Doppler ginecológico, que é para ver a passagem de sangue pela placenta, para ver, do útero para a placenta, né? Para ver se essa mãe tem um risco aumentado de ter pré-eclâmpsia, tá? E se faz também a medida do colo do útero, que é um componente desse exame que é transvaginal, para ver se tem um risco de trabalho de parto prematuro. Então, olha a importância desse exame. No ultrassom, eu consigo ver a morfologia, ou seja, os órgãos do feto, eu consigo avaliar o risco de pré-eclâmpsia, eu consigo avaliar o risco de trabalho de parto prematuro, num só exame. Então, é uma época bem legal. Porém, eu tenho morfológico do 1º trimestre, que até uns 5, 6 anos atrás não se fazia, e agora a gente faz de rotina. Quando a gente pode, né, pessoal? Esses exames que eu tô falando, infelizmente, o sistema público não dá, porque o sistema público tem que pensar para a maioria da população o que seria custo-benefício para a instituição. Então, o governo analisa assim, quanto que eu vou gastar, o que eu estou economizando com isso que eu estou gastando, etc, etc. Então, se normatizou no sistema público que eu tenho um ultrassom X. Esses ultrassons que eu estou falando, mais detalhados, geralmente não se pede pelo sistema público. Só que como o sistema público no nosso país ele é regionalizado, você tem que ver se na sua região esses exames são solicitados ou se são solicitados apenas para os casos de alto risco, ok? Então, a gente tem o morfológico do 2º trimestre, que talvez seja o exame de imagem mais importante da gravidez, mas a gente pode fazer também o morfológico de 1º trimestre. No morfológico de 1º trimestre, eu vou fazê-lo entre 11 e 14 semanas, de preferência bem na meiotinha, entre 12 e 13, e aí eu vou ver a morfologia precoce do bebê, se eu tenho alguma malformação muito grosseira, muito precoce, eu já detecto nele. E eu faço também o Doppler para ver o risco de pré-eclâmpsia, porque eu consigo agir bem cedo e diminuir o risco da pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez, com medidas simples, que são instituídas a partir da anamnese, ou seja, da entrevista que seu médico faz com você, e também pode ser utilizado esse exame como apoio para diagnóstico de mulheres em risco. E nessa mesma época eu faço o mais importante, que é o que se... Não sei se não vou dizer mais importante, mas o que se considerava mais importante até uns anos atrás, que é a translucência nucal, que é aquela gordurinha atrás do pescoço do bebê. Se aquela gordurinha estiver muito larguinha, nós temos um risco daquele bebê estar apresentando alguma síndrome, e dentre as síndromes mais comuns, a gente tem síndrome de Down. Tá? Então, o morfológico do 1º trimestre serve para avaliar síndromes, ou seja, aneuploidias, cromossomopatias, né? Doenças genéticas, vamos dizer assim, não sei se esse termo seria mais elucidativo, então doenças cromossômicas. Serviria para dar o risco de pré-eclâmpsia e também para avaliar os órgãos do bebê, os que foram formados até essa idade gestacional, né? Porque é bem precoce. Nós não temos todas essas informações no exame tão precoce. E algumas vezes eu consigo inclusive ver o sexo do bebê, que para o médico não é o mais importante, né, pessoal? Mas a família fica louca para saber. Tenho aqui um depoimento dizendo: ó, doutora, estou de 30 semanas e realizei todos esses exames e graças a eles descobri o meu risco de pré-eclâmpsia, mas agora já está tudo normalizado. Então, instituindo as medidas precoces, por isso que eu preciso de um pré-natal bem feito. Por isso que não dá para eu pedir os exames. Se eu peço todos os exames, faço lugares maravilhosos, mas o meu pré-natalista não faz ideia de como analisar esses exames, não me adianta. Se eu tenho um pré-natalista maravilhoso, que acompanha muito bem a minha gravidez, que faz tudo certinho, mas eu não tenho onde fazer um exame de confiança, também não me adianta. Eu preciso das duas coisas, né? Então, eu preciso de um médico bom que você confie, né? Em alguns casos, dependendo da região, de uma enfermeira, a enfermeira que faz esse processo.
E preciso também do exame executado no lugar que a gente possa confiar. Outra coisa importante, né, que surgiu aqui como dúvida. Se esse morfológico do primeiro trimestre é tudo normal, pode ser que apareça no morfológico do segundo trimestre alguma alteração? Pode sim. Porque no morfológico de primeiro trimestre, eu tenho uma avaliação quando o bebê é bem precoce. São coisas grosseiras e coisas mais graves que geralmente aparecem tão precoce assim. Mas conforme os órgãos vão se formando, com mais tranquilidade, eu tenho uma melhor definição desses órgãos, eu posso sim encontrar alguma alteração no morfológico do segundo. Então, o morfológico do primeiro, ele não te livra de fazer o morfológico do segundo trimestre. Fora esses 2 ultrassons, todos os outros são opcionais. Eu posso fazer um ultrassom bem no início da gravidez para ter certeza quantos meses de gravidez eu tô. Eu posso fazer um ultrassom para acompanhar o crescimento perto das 30 semanas. Eu posso fazer o ecocardio fetal para saber como está o coração do bebê a partir das 17 semanas. Mais um período mais legal seria entre 25 e 27 semanas. Eu peço de rotina, eu ofereço de rotina, porque às vezes alguns detalhes são vistos nesse exame que não foram vistos no morfológico normal, mas ele não faz parte do rol de exames obrigatórios, ok? Então, hoje estamos falando sobre a importância do pré-natal para um nascimento seguro. Já falamos de exame de laboratório, já falamos de exame de imagem, e agora vamos falar do exame físico da nossa consulta pré-natal. O que é importante na consulta pré-natal, pessoal? É importante que eu faça coisas mínimas. Então, o que eu preciso minimamente falando que você faça no seu pré-natal? Que você se pese e que você meça a pressão. A pressão arterial ela é muito importante. Eu meço ela no início, nos 3 primeiros meses, né, no início do pré-natal, porque se eu já tenho uma pressão alterada nesse início, me sugere que talvez você seja uma pessoa que tem uma tendência a ter pressão alta, ou até mesmo já tem uma pressão alta e nem sabia que tinha. Né? E conforme eu vou seguindo o meu pré-natal, eu vou repetindo para ver se eu tenho, de uma hora para outra, um aumento súbito da pressão, que me sugira uma hipertensão transitória da gravidez ou até mesmo a pré-eclâmpsia, tá? Então isso é bem importante. Eu tenho que pesar a minha paciente para ver se não tem um ganho de peso súbito, que pode me sugerir também pré-eclâmpsia. Eu aproveito essa oportunidade também para fazer orientações, que são bem importantes, que eu já vou falar um pouquinho. Mas, então, peso da mãe, pressão arterial da mãe, medida da altura uterina, por quê? Como é que eu meço a altura? Eu ponho a fita métrica no pubis, bem em cima do ossinho, e vou até o fundo do útero. Essa altura, essa distância vai dar mais ou menos a mesma idade gestacional. Então, mais ou menos, quando eu tô com 20 semanas de gravidez, eu tenho 20 centímetros de tamanho uterino. Mais ou menos, é grosseiro, só pra gente ter uma ideia. Quando eu tenho uma discrepância muito grande entre essa medida e a idade gestacional, eu tenho que pensar que alguma coisa está errada. Ou eu tenho pouco líquido, ou eu tenho bebê pequeno demais, ou eu tenho alguma malformação, ou o bebê não desenvolveu e faleceu intraútero, eu tenho que avaliar, tá? Outra coisa importante, eu vou ouvir o coração do bebê. Quando a mãe sente o bebê mexer, aí tá legalize. Senti mexer agora, beleza. Mas quando a mãe não sente, a gente fica, será que tá vivo, será que não tá vivo? Então a ausculta do batimento fetal, ela nos tranquiliza. Lembrando que a ausculta é bem precoce, quando eu vou lá fazer ultrassom, às vezes tá em 170, 180. Mas, depois que engrena a gravidez, a ausculta aceitável é entre 110 e 160. Se está abaixo de 110, eu tenho que avaliar, porque pode ser um risco por sofrimento fetal. E está acima de 160, eu tenho que ver se eu não usei nenhum estimulante. Até um café pode estimular o bebê, ou se eu não estou com febre. São situações que estimulam que aumente o batimento cardíaco fetal. Dependendo da capacidade do sonarzinho, aquele aparelhinho que a gente ouve aqui no consultório, eu posso ouvir já com 12 semanas. Mas vai depender da posição que o bebê está dentro da barriga, se ele está mais superficial, e às vezes, né, a barriga tem muito espaço, o bebê mexe muito, e vai depender da capacidade, da acurácia desse meu sonarzinho. Tem uns sonarzinhos que são melhores, tem outros que são piorzinhos, né? É isso que eu quero dizer. Aí eu já ouço esse BCF. Mas a partir de 20 semanas eu tenho que ouvir de todo mundo, é obrigatório, tá? Mas é muito difícil, né, morrer dentro do útero nessa época. A partir do segundo trimestre é bem mais difícil eu ter uma morte intrauterina, mas eu tenho que ficar antenado,
tá? Uma forma simples da mãe saber que o bebê tá bem é a mamãe sentir o bebê mexer, né? Vou aproveitar e responder uma perguntinha aqui bem interessante. Devemos nos basear sempre pela data provável do parto, pela primeira ou pela última ultra? Essa pergunta é ótima. Sempre pela primeira, principalmente se ela for feita no primeiro trimestre. A ultrassom mais próxima de 9 semanas é a que é melhor para fazer esse cálculo, tá? Conforme vai se afastando do início da gravidez, ou conforme eu esteja mais perto do final da gravidez, maior variação eu vou ter. Por exemplo, o bebê que vai ser grande, porque a mãe está com diabetes, ou porque a família é grande, o bebê que vai ser grande, ele parece mais velho. Então, se eu me baseio pela última ultra para calcular a data do parto, eu tenho o risco de tirar um bebê que é grandão, mas ainda não está bem maduro. É que nem tu pegar a fila do jardim de infância, né? Tem aquele baixinho, que geralmente era eu, né? Que fica lá na frente e tem o altão que tá lá atrás. O altão parece que tá na segunda série, mas não tá no jardim de infância, ele só é alto. Entendeu? E o bebê que é muito pequenininho, eu tenho o risco de deixar muito tempo, porque parece que ele é pequenininho demais. Se fosse eu, por exemplo, nasci com 2 quilos, minha mãe ia ter uma gravidez de 4 anos, porque eu nunca ia crescer, né, tia? Porque era o meu jeito. Então, eu tenho que me basear sempre pelo primeiro ultrassom. Outra pergunta bem interessante. Meu morfológico de primeiro trimestre apareceu discreto aumento da artéria uterina direita, da pulsatilidade da artéria uterina direita. É sinal possível de eclâmpsia? Vai depender de um cálculo que lá mesmo, no lugar que no serviço que você fez o seu ultrassom, eles vão fazer. É um cálculo que se baseia esses índices de pulsatilidade das artérias uterinas, mas também leva em conta a idade materna e outros fatores de risco. E aí vai te dar teu score de risco. Então esse score pode mostrar um risco para pré-eclâmpsia, como pode mostrar também um risco maior de restrição do crescimento intraútero, ou seja, de bebê pequenininho demais. Então, converse com seu médico, veja se foi feito esse cálculo. Se esse cálculo não foi feito, procure um serviço que faça o exame bem completo, tá? E foi uma pergunta ótima, é muito, muito importante isso. Que mais? Então, conforme vai avançando para... Vocês viram, né, que eu falei do exame físico. Eu falei da medida da pressão, do peso, da altura uterina, do BCF. Vocês me ouviram falar sobre o toque vaginal? O que vocês acham? O toque vaginal, ele deve ser feito sempre? Ele não deve ser feito nunca? Depende? Como é que é? Então, essa é uma situação bem interessante, porque é uma orientação bem recente da Organização Mundial da Saúde, como uma forma de melhorar a experiência da gestação e do parto. O toque vaginal, ele não é obrigatório durante o pré-natal, exceto se a mãe apresenta alguma queixa. O que eu faço? Eu faço um toque vaginal na primeira consulta para eu ter ideia de como é o colo do útero. Porque tem mulheres que têm o colo do útero mais curtinho. Se eu deixo, por exemplo, ela tem uma queixa, eu vou avaliar só no final, eu fico, ai meu Deus, esse colo é curto, porque sempre foi curto, né, aparentemente, ou ele é curto porque aconteceu alguma coisa e agora está entrando no trabalho de parto prematuro, a queixa dela é sugestiva e eu não sei ficar confusa. Então eu faço sempre no primeiro trimestre. E eu faço lá no final, lá perto, passando as 30 semanas de novo. Mas dependendo se a pessoa tem queixa, obviamente eu faço mais. Então vai depender das queixas, tá? Mas eu, Patrícia, sempre faço no início. Tem lugares que nunca vão fazer. Eu já tive paciente que durante uma consulta de rotina, não sei por que a gente foi fazer o toque, já tinha dilatação, uma idade gestacional bem precoce, ali do 2º para o 3º trimestre. Então, se eu tenho um bebê que nasce nessa época e eu não estava antenada, eu não faço nenhum corticoide para ver maturação, fazer a maturação pulmonar, eu posso perder esse bebê. Então, por isso que às vezes eu realmente realizo o toque. Uma das perguntas é se no ultrassom não aparece o tamanho. Se você fizer a medida do colo do útero no ultrassom morfológico do 2º trimestre, aí você vai ter uma medida, só que eu vou te falar uma coisa que eu aprendi na faculdade que não muda nunca. A clínica é sempre soberana. O que isso quer dizer? O exame físico e a conversa que tu tem com o paciente, elas sempre vão ser melhores que todos os exames. Às vezes tu faz um exame e tá normal, o bebê nasce de tarde, como já aconteceu. Por quê? Vou te contar. Esse caso, a paciente fez o exame de manhã, colo do útero 3,4. Ih, passou de 2,5, super normal. De tarde, chegou no hospital com 23 para 24 semanas, com o bebê nascendo. Como isso, pessoal? Quando tu vai analisar a história, tu vê que ela já tinha histórias de
perdas semelhantes. Então, configurando uma insuficiência istmo-cervical, que são aqueles colos do útero insuficientes, que eles não conseguem fechar. Mesmo comprido, eles não fecham. Então, quando já tem uma história clínica, você se baseia mais no exame físico e na história clínica do que nos exames de imagem. Então, tudo que a gente está falando é um conjunto. É um conjunto de coisas que servem para nos auxiliar para fazer um controle e dar um apoio melhor na sua gravidez. Tá? Uma outra pergunta aqui, se eu já tiver com 37 semanas com alguma modificação do colo, com alguma dilatação, meu parto pode levar dias? Só Deus sabe. Havendo dilatação no 3º trimestre, não quer dizer que é parto. Eu falo para minhas pacientes, o parto é um conjunto, ó. A descida na cabeça do bebê junto com a dilatação. Se eu só tiver dilatação e o bebê não descer, não é parto. Se o bebê descer e empurrar o colo do útero, o colo do útero não estiver dilatando, não é parto. Eu preciso das duas coisas. Então tem que ser analisado tudo em conjunto, tá? E uma das coisas mais importantes do nosso pré-natal é a conversa. É eu diminuir as dúvidas, eu conseguir desmascarar os mitos, eu conseguir orientar, fazer orientações seguras, orientações baseadas em evidência científica para que você faça a sua melhor escolha. Então, expor o que é um parto normal, expor o que é uma cesariana, e não é só para você que está gestante, é para sua família também. Então, traga a sua família. Agora que acabou esse convite, pelo amor de Deus, traga o pai do bebê, a mãe do bebê, a avó do bebê, né? Então, tragam outras pessoas para que a gente possa diminuir a ansiedade através da educação em saúde. Diminuindo a ansiedade, colocando por terra os mitos, te dando a segurança que você vai estar lá, ou se você faz o pré-natal com uma equipe e vai nascer num outro hospital, você indo conhecer o hospital, sabendo como é que é a dinâmica do hospital. Isso vai te ajudar a ter mais segurança, se sentir mais acolhida e ter um parto mais tranquilo. Uma pergunta que fizeram, a minha opinião sobre as doulas. Eu amo doula, minha senhora. Eu amo. Você está perguntando para a pessoa que mais gosta de doula, que você pode imaginar que sou eu. Adoro. Porque as doulas, elas vieram para acrescentar. Elas não estão substituindo ninguém. Elas, inclusive, podem participar, podem e devem, quando a mãe quiser, né, óbvio, participar das consultas de pré-natal. A doula tá lá para tranquilizar, ela tem o seu papel, ela não vai tirar o papel de ninguém da equipe. Ela tá lá para tranquilizar, para ajudar durante o trabalho de parto a fazer os exercícios, para esclarecer dúvidas, para fazer as outras sugestões de cuidados com o bebê. Então, eu super gosto, super concordo. Mas é importante que as pessoas trabalhem em equipe, sabe? Às vezes tem pessoas que, apesar de eu gostar muito de doula, tem doula que não fecha com o meu pensamento. Aí dá uns creque. Então a gente tem que ter uma equipe que trabalha em conjunto. Então, se você tem acesso a uma equipe multidisciplinar, seja particular, seja na saúde pública, no sistema público, aproveite a doula, aproveite a orientação da enfermeira, a consultora de amamentação, aproveite a fisioterapia para fazer um bom preparo da sua pelve, aproveite o educador físico para lhe ajudar nos exercícios, aproveite a psicóloga para o pré-natal psicológico. Se eu tiver que dar uma sugestão, pessoal, todas vocês deveriam fazer o pré-natal psicológico tanto quanto vocês fazem o pré-natal médico, porque o pré-natal psicológico é o que nos dá a base para a gente aguentar a montanha-russa que é a gestação e principalmente o puerpério, o parto. Façam uso, aproveitem, porque realmente vale muito a pena. O pré-natal psicológico é genial e nós vamos falar um pouco disso na quinta-feira, na nossa próxima live, às 19h16, nesse mesmo canal. Vamos terminando, nosso tempo está chegando ao fim, vou responder as últimas perguntinhas. Tem como saber através do ultrassom se o bebê vai virar ou não para o parto? E se sim, quanto tempo? Não tem, meu amor. Geralmente os bebês eles ficam na posição que eles querem nascer até 34 semanas. Se o seu bebê, você queria um parto vaginal, seu bebê está sentadinho e já está com 34 semanas, converse com seu médico para fazer a versão cefálica externa. É um procedimento que a gente faz, que tem todo um protocolo para fazer, toda uma orientação. Tem um post aqui, o que eu deixei no feed sobre isso, inclusive com um videozinho mostrando fazendo essa virada, que é bem linda. Na virada, a gente dá um apoio para que o bebê dê aquela cambalhota que faltou. Ok?
Outra perguntinha, eu já tive um parto natural e agora estou com gestação de 28 semanas, estou com uma inserção do cordão umbilical velamentosa. Tenho também um videozinho aqui no feed sobre isso, dá uma olhadinha ali. Eu estou trabalhando meu emocional para uma cesárea. Meu amor, temos que ver alguns itens da sua inserção velamentosa. Se você tem inserção velamentosa com vasa prévia, que é uma característica de um vaso bem calibroso passando entre a cabecinha do bebê e o canal vaginal, você tem indicação absoluta de cesariana, inclusive de internar precocemente. Então tem um protocolo que é bem chatinho, mas ele é um protocolo de segurança. Se você tem uma inserção velamentosa, mas não tem vasa prévia, você não tem uma indicação absoluta de cesárea. Você vai ter que conversar com o seu pré-natalista para ver as outras condições do exame, para ver se você pode fazer parto ou não, mas não é uma condição de indicação absoluta de cesariana não, tá? Embora seja uma condição de maior risco. Você tem que estar ciente dos riscos no seu caso e conversar com o seu pré-natalista, tá bem? Quero falar mais uma última coisinha antes de encerrar nosso tempo. O uso de suplementos durante a gestação. Então é importante você saber que tem um suplemento que ele é dois suplementos que são obrigatórios. O ácido fólico ou metilfolato, que a gente deve começar quando começa as tentativas de gravidez e levar até as 12 semanas, porque diminui o risco de fenda palatina, de lábio leporino, de meningomelocele, então ele tem que ser usado. O ferro, que é uma orientação mundial por causa do aumento de risco que as gestantes têm no mundo inteiro de fazer anemia, mas a posologia, ou seja, a frequência de uso do ferro, vai variar se você já tem anemia ou não, então converse com o seu pré-natalista. São os suplementos que a Organização Mundial da Saúde orienta como obrigatórios. O suplemento que ele é opcional, mas a nossa Federação de Ginecologia e Obstetrícia orienta que a gente use, é o ômega no terceiro trimestre. O ômega 3 no terceiro trimestre, ele auxilia na maturação neural do bebê, então na parte neurológica, né? Então tem os estudos mostrando que o seu uso traz benefícios para o processo cognitivo, ou seja, o processo de aprendizado da criança. Tem uma série de estudos que que mostra essas vantagens. Então, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia orienta no Brasil que se usa no terceiro trimestre, mas não é uma orientação mundial. Assim como não é o cálcio, assim como não é o zinco, assim como não é o iodo. Então, vai depender muito das variações regionais e da variação individual, né? Tá certo? Então, estamos chegando ao fim. Foi um prazer ter estado aqui tentando esclarecer um pouquinho sobre a importância desses diagnósticos, de lançar a mão dos exames, de fazer o exame físico, de conversar durante o pré-natal, para a gente ter uma segurança de um nascimento saudável, seja ele por cesárea, seja ele por parto, e de uma gestação saudável e feliz. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salva essa live lá no meu feed. E se vocês tiverem perguntas, põe lá embaixo que eu vou tentar responder, mas às vezes eu tô tão louca que me esqueço de olhar, tá? Mas me perdoa então se eu não responder, tá bom? Muito obrigado e uma excelente semana para todos vocês.